Bom, nós vamos responder a pergunta do último vídeo, que é quais os argumentos dos amigos de Jó e de Eliú, que são diferentes. Os três falam coisas diferentes. Então, dos amigos de Jó, é bem simples o argumento deles. Você pode resumir. Justo é abençoado, ímpio é amaldiçoado. Esse é o argumento dos amigos de Jó. Você pega todas as conversas dele, no fim ele vai resumir tudo, vai sair nisso. Deus abençoa o justo e amaldiçoa o ímpio. Se você tem problemas, é porque você deve ter feito alguma coisa errada. Então, esse é o argumento deles. O argumento de Jó, qual é o argumento dele? Não adianta ser justo, porque a mesma coisa acontece com todos. Ele está dizendo assim, eu fui justo e não fiz nada errado, e olha o que aconteceu comigo. Então, não adianta. Agora vem o argumento de Eliú. Deus pode demorar a defender a causa do justo ou do pobre, mas suas razões para tudo o que faz são acima de qualquer suspeita e não devemos nunca tentar defender ou julgar Deus. E nesse ponto ele está com razão. Ele pode ser que o justo sofra, mas se Deus permite que o justo sofra, Deus tem suas razões e Deus é bom e Deus não faz as coisas de qualquer maneira. E Deus não é injusto. Então, e você, como homem, como ser humano, não pode questionar Deus e querer que Ele preste contas a você do que Ele está fazendo. Você pode não entender, mas você não pode julgar Ele, ou também, como os amigos de Jó estavam fazendo, defender Ele com argumentos falsos, dizendo que você deve ter pecado. Ele não tinha pecado para provocar isso aí. E aí Eliú continua dizendo que Deus prova até os justos, e se eles ouvirem sua repreensão, ele os abençoa. Vamos ver só um trechinho aqui, no capítulo 36, no versículo 7. Do justo não aparta os seus olhos, antes com os reis no trono os faz sentar para sempre, e assim são exaltados, que era o caso de Jó antes, né? E Deus não apartava os seus olhos dele, punha ele com os reis no trono, fazia ser exaltado e tal. Mas depois, no versículo 8, pega os mesmos justos que Deus abençoou, o que ele diz? E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto se tem importado com soberba, e abre-lhes o ouvido para a instrução, e ordena que se convertam da iniquidade. E são justos, tá vendo? São justos. Mas Deus abre o ouvido deles no sofrimento, e faz eles ouvirem, entender onde estão errando. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Mas se não o ouvirem, a espada serão passadas e expirarão sem conhecimento. Esse é mais ou menos o resumo do que o Eliú está falando. E aí nós vemos que, a partir do capítulo 38, que nós vamos tratar no próximo vídeo, Deus responde Jó de um redemoinho. Então Eliú parece que preparou o caminho para Deus poder falar com Jó. E o que Jó mais queria é que Deus viesse e falasse com ele. E no fim, isso aconteceu. E nós vamos ver o que é que aconteceu com essa tão desejada aparição de Deus a Jó. Quando, se ele aparecesse, se ele me explicasse por que eu estou sofrendo, se ele mostrasse, porque não tem lógica, ímpio prosperando, e eu que servia a ele sofrendo, e agora estou na pior, e agora vai vir a morte, vai acabar com tudo. Então isso era a reclamação de Jó. Ele queria que Deus explicasse para ele por que ele estava sofrendo. E aí Eliú fala, olha, pode ser que você não seja um ímpio como seus outros amigos estão falando, mas todo justo pode ter orgulho, pode ter soberba. Deus é bom, não cobre dele explicação, não duvide da bondade dele, não duvide das intenções dele, não se coloque no lugar de presunção querendo que Deus se explique. Você está com a razão e você exige que Deus se explique e você fica com a amargura de Deus. Tem muita gente, muito cristão, que tem a amargura de Deus. Ele talvez não tenha franqueza ou sinceridade, talvez não sofreu o que chega para poder desabafar e soltar a língua, mas tem até raiva de Deus. Não blasfema, mas tem raiva de Deus. Acha que Deus é injusto, acha que Deus tratou ele mal, que Deus não deu o que ele queria. Cuidado com isso aí, cuidado com isso aí. Agora, é melhor do que ser um religioso que fala palavras bonitas, palavras
legais e bonitos espirituais, mas no fundo tem o coração ardendo em amargura, em tristeza, e não é sincero, e não abre o coração, e não fala essas coisas. Deus gosta de pessoas sinceras. Deus gosta de pessoas que abrem o coração e desabafam mesmo. Mas tem que tomar cuidado com o que você está pensando sobre Deus. Se você está duvidando da justiça de Deus, de tanto que você sofre, que você pensa que Deus está sendo injusto com você e que Ele tem que prestar contas para você. Aí que está o cerne da questão. Então, no próximo vídeo, nós vamos responder a pergunta por que às vezes Deus não responde nossas perguntas e nós não precisamos ficar incomodados com isso. Por que às vezes Deus não responde nossas perguntas e nós não precisamos ficar incomodados com essa falta de resposta?